O Corinthians, que tinha vencido apenas 4 jogos nas 24 rodadas do Campeonato Brasileiro, já estava rebaixado, né? Um time que vence 4 em 24, como é que vai vencer 7 em 14? É futebol. Ah, mas se continuar desse jeito, cai. Aí não tem por que acompanhar o campeonato, né? A situação era difícil, sempre foi, nunca escondemos, mas tinha bola para rolar, tinha muito ainda no que acreditar. E hoje o Corinthians emplacou 5 vitórias seguidas e já está, não matematicamente, mas praticamente livre aí do rebaixamento. Aliás, não se livrou do rebaixamento hoje, se livrou praticamente, não matematicamente, no triunfo contra o Vitória na Bahia. E aí, rumo à Libertadores? Vai duvidar de novo? Eu não. Eu não sou torcedor do Galo, mas eu acredito. Fala, fiel! Diego Valença para mais um vídeo de pós-jogo aqui no N7, número 7, N7, número 7, N7 oficial, projeto meu e do meu parceiro Jardel Bilibil, que aliás, no próximo domingo, às 9 horas da noite, estaremos ao vivo para falar tudo, absolutamente tudo, da semana do Coringão. O Corinthians nessa quarta-feira jogou e venceu o Cruzeiro na Neoquímica Arena, vitória por 2-1. O Cruzeiro, por estar disputando a final, vai disputar a final da Sul-Americana, veio com time reserva, misto, alternativo, se bem que o time titular do Cruzeiro, pelo menos no Campeonato Brasileiro, seja lá pelos motivos quais forem, já não vive lá uma fase muito boa, então veio aí com esse time aí que eu não sei exatamente, reserva, misto, alternativo. Já o Corinthians, Hugo Souza no gol, Mateuzinho na direita, Bidu na esquerda, dupla de zaga com André Ramalho e Gustavo Henrique, o quarteto de meio campo com Ranielli, voltando ao time, né, com mais frequência, o Carrijo na direita, Bidon na esquerda e o trio de ataque que já tá todo mundo aí aprendendo e decorando com Garro, Yuri e Memphis. O Corinthians faz um jogo espetacular até o 2-0. Muita pressão, muito sufoco no time do Cruzeiro, pressão alta, um ritmo muito forte do time do Corinthians. Faz 2-0, um primeiro gol, um golaço do Memphis, mas é uma boa jogada ali, uma trama pela esquerda. O Memphis ele sai do ataque, ocupa o meio e o Garro sai do meio e ataca as costas da zaga. E é o Garro que cruza, a zaga do Cruzeiro afasta e o Memphis com muita qualidade pega o rebote, dribla o zagueiro e mete uma bola, se não no ângulo, mas um chute muito bem executado no canto esquerdo do goleiro. O Corinthians que faz o 2-0 também numa baita jogada do André Ramalho, que se antecipa como um bom zagueiro, conduz a bola, acione o Yuri chuta, a bola desvia e o Corinthians marca o 2-0. Parêntese aqui, né? A fase do Corinthians e do Yuri mudou que agora o Yuri chuta, a bola desvia e entra. Muito rapidamente o Corinthians faz um 2-0, estava produzindo para tal, já tinha perdido um gol absolutamente imperdível pelo lateral direito Mateuzinho, numa finalização do Memphis também, mas paciência, pelo menos já tinha marcado os 2 gols. Naturalmente, pessoal, com o campo muito quente, a temperatura muito quente, o Corinthians dá uma diminuída no ritmo. Uma curiosidade que eu já estava achando um gramado muito seco, a bola muito presa, a bola não estava rolando como de costume, e foi dito na transmissão, né, que alguns jogadores teriam reclamado aí dessa situação, mas fato é que depois do 2-0, o Cruzeiro começa a crescer no jogo, o Cruzeiro começa a se assanhar um pouco mais, repito, acho relativamente normal, mas como o Corinthians tem tido dificuldade em demonstrar uma consistência defensiva, muito embora sejamos justos, nos últimos 2 jogos, o Corinthians não toma gol do Palmeiras, que é uma equipe que está aí brigando pelo título, e contra o Vitória, uma falha absolutamente que não dá para criticar o sistema como um todo, o Hugo comete uma falha, então nos últimos 2 jogos o Corinthians praticamente não sofreu gols, né, se a gente desconsiderar a falha do Hugo como foi. Então o Corinthians não consegue suprir, e isso não vou dizer me preocupou, mas me deu raiva do Corinthians não conseguir suprir os ataques do Cruzeiro. Muito embora o Cruzeiro também tenha feito gol numa bola desviada, mais um, né? Quantos gols o Corinthians já tomou de bola desviada nesse Campeonato Brasileiro? Já era um Cruzeiro se assanhando, né? Já era um Cruzeiro ameaçando, já era um Cruzeiro... Naquele momento do gol do Cruzeiro, não foi um gol totalmente aleatório, embora, repito, a bola desviada para mim é uma bola aleatória. É um pouco até diferente do gol do Yuri, que também é desviado, mas já é uma bola dentro da área que, né, ele chuta e também desvia. Eu vejo como situações um pouco diferentes, mas o Cruzeiro chega num 2-1 e aí o sentimento, eu quero a opinião de vocês, é aquela, cara, nem quando o Corinthians emplaca 4 vitórias seguidas, joga em casa contra um time reserva de um time que não tá tão bem, nem assim a gente consegue ter um script totalmente
tranquilo, né? O jogo se desenhava para essa tranquilidade e o Corinthians traz o Cruzeiro, para mim essa é uma boa definição, um jogo tranquilo, o Corinthians traz o Cruzeiro pro jogo, vamos pro intervalo com 2-1, e aí o meu sentimento, o meu desejo era que o Corinthians pudesse liquidar a partida. Claro que na prática o 3-1 não liquida, né? Mas era um placar que precisava ter ocorrido para o Corinthians ter um pouco mais de tranquilidade. O segundo tempo foi mais tranquilo no sentido de que o Cruzeiro não conseguiu ameaçar tanto o Corinthians, mas o Corinthians flertou com o empate o tempo todo diante daquela minha tese, né? Minha e do Jardelzinho, a gente costuma muito falar isso, né? Você tá ali com apenas um gol de diferença, você tá ali o tempo todo flertando com um escanteio, com mais uma bola desviada, com um pênalti que pode acontecer. Então isso foi o que mais entre aspas, me consumiu e me incomodou no jogo. Mas em termos de produtividade, o Corinthians produziu para golear o Cruzeiro. Né? Eu, obviamente, naturalmente, não vou conseguir lembrar aqui de todos os lances, mas bola na trave do Memphis, com o Thales Magno se atrapalhando no rebote. O Thales Magno também perdeu um gol cara a cara com o goleiro. O próprio Memphis tem uma bola que o Bidon chuta ou toca para ele, que era só ele empurrar pro gol e ele acaba se atrapalhando. Que mais? Teve mais lances aí. Enfim, eu sei que teve mais lances, mas eu acabei não anotando e não lembrando de cabeça. Então, o Corinthians fez 2, mas produziu tranquilamente para ter feito assim, jogando por baixo para ter metido um 3-1 no Cruzeiro, um 3-0 se fosse o caso. Então, pelo menos a produtividade do Corinthians. Hoje o Corinthians ganha por um placar menor do que produziu. Isso para mim é um fato. Inclusive, se você olhar as estatísticas lá do SofaScore, o Corinthians teve uma discrepância muito grande de expectativa de gol com relação ao Cruzeiro. Agora, foi um resultado, entre aspas, mentiroso. 2-1 ele não condiz o que foi o jogo como um todo, o que foi que o Corinthians produziu. Mas feliz que o Corinthians tenha produzido, feliz que o Corinthians tenha vencido e feliz que tenha merecido. Isso eu acho que é um tanto quanto incontestável. Falar rapidamente de algumas questões individuais. Eu não gostei da partida do Carrijo, achei o Carrijo numa rotação abaixo, numa qualidade abaixo dos demais. Gostaria muito de destacar os dois laterais. Eu acho que o Bidu e o Mateuzinho fizeram uma baita partida. Né? O Mateuzinho perdeu ali uma grande oportunidade de fazer o gol, acontece, paciência. Mas eu gostei demais da partida da dupla dos nossos laterais. O Memphis, né, decidindo, perdeu uns golzinhos ali, mas o Memphis decidindo, o Yuri muito bem. Né? O Garro, cara, o Garro pra mim é aquele jogo que ele joga abaixo do que ele vem jogando. Né? Abaixo do que ele nos demonstrou em termos de a régua que ele elevou, que é uma régua muito alta. Então hoje não tivemos o melhor Garro e não significa que ele tenha feito uma partida ruim. Eu acho que na escala Garro ele esteve abaixo, não sei se vocês concordam comigo, o Garro joga demais e tem muita qualidade. Achei que o Coronado entrou bem, tá? Achei que o Coronado entrou bem durante o jogo. O Bidon acho que faz uma boa partida também, não sei se vocês concordam comigo. Quem mais aí que acabou entrando? Alex Santana entrou ok, acho que nem lá nem cá. Quem mais aí, para eu acabar não me esquecendo de todos os jogadores que entraram? Deixa eu ver aqui se rapidamente eu consigo puxar aqui para não acabar não esquecendo de ninguém. Thales Magno já falei, Alex Santana, Coronado, Charles também nem lá nem cá, e o Pedro Raul, né, para salvar ali o Memphis. E falar rapidamente do Memphis, o Memphis é esse, é a audiência, né? Eu acho que aquele cartão dele, eu não vejo como absurdo, tá? A questão de opinião, vi muita gente reclamando. Ah, não, Diegão, o Memphis não quis fazer cera. Ele estava fora do gramado, tentou voltar e caiu dentro de campo, tudo. Eu entendo esse argumento, tá? Mas não tem como a gente cravar, a gente não tem como afirmar, né? Tem quem acha isso. Eu acho que ele fez cera. Eu acho que ele estava já fora, já estava numa condição durante o jogo, já estava vendo que ele estava muito cansado. E acho que ele fez cera. Não critico por isso, tá? Não tô criticando o Memphis. Eu só tô dando palco para esse assunto, porque o Memphis é o Memphis, e eu vi a parte da torcida reclamar bastante do cartão que ele levou. O árbitro poderia nem não ter dado o cartão e, entre aspas, punido o Corinthians com tempo. Que, aliás, ficou muito mais tempo parado ali do que o árbitro, de fato, deu de acréscimo. Então, na prática, a cera do Memphis, se é que ele fez de propósito, funcionou bem. A minha interpretação é que ele fez de propósito, fez cera, tá tudo bem, e levou um amarelo justo. O que é que vocês acham? Comentem aqui, deixem a opinião de vocês, mas não me xinguem. No mais, vitória fundamental, o Corinthians vai a 44 pontos, matematicamente não tem como estar livre totalmente do risco de rebaixamento, mas na vitória contra o Vasco, que se Deus quiser, acredito muito que virá, aí sim já existe a possibilidade de matematicamente o Corinthians estar livre de qualquer possibilidade de rebaixamento. Repito, embora entenda que o triunfo contra o Vitória na Bahia na última rodada já livrou o Corinthians do rebaixamento.
Beleza? E acredito demais em vaga de Libertadores. Não tem por que não acreditar. São 12 pontos a serem disputados. Os times que estão ali próximos não estão em fase boa. Bahia não está bem, Cruzeiro não está bem, o próprio Atlético Mineiro no Brasileiro não está bem, o Vasco não está bem. Então vejo com muito bons olhos o Corinthians, pelo menos, atingir um G8 ali, que seria muito importante para o calendário do Corinthians o ano que vem. E aí, tão confiante? Concordo ou não concordo? Acho que esse Corinthians merece, pelo menos que a gente acredite aí no que até pouco tempo atrás era improvável, mas com essas 5 vitórias seguidas, nos colocou aí numa posição de muita tranquilidade, principalmente com relação ao nosso principal temor, que era o rebaixamento, mas também nos coloca numa posição de querer mais, né? O Corinthians farrapar nessas últimas 4 rodadas e deixar uma vaga para Libertadores e ir embora, vai ser um pouco frustrante. Acho que o Corinthians tem totais condições. Um dado estatístico rápido, uma curiosidade: 5 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro não acontecia desde 2017, naquele time do Carille. Então, só uma pitada aí estatística curiosa e positiva para esse Corinthians de Ramon Dias, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e conto com a sua audiência, com a sua presença na nossa live de domingo, eu e Jardel Bilibil, 9 horas da noite, para falarmos tudo sobre o Corinthians. Quem sabe, no domingo, já um Corinthians dentro do G8. Eu acredito. E você? Tamo junto, é nóis. E vai Corinthians. Fui!